Sem Tabus, outra vez com você nessa segunda parte, falando sobre sexualidade e relacionamento, especialmente focado, direcionado aos adolescentes, aos jovens, seus pais, é claro, portanto a toda a família. Mas as nossas convidadas de hoje tiveram cuidado de reunir informações num livro que tem ajudado já muitos jovens, o designer da decisão, 5 técnicas para escrever sua própria história. E as minhas convidadas, doutora Rosana Alves e a psicopedagoga Rosângela Moraes, deixa eu perguntar para vocês, quais são as 5 técnicas? Ou tem que ler tudo para descobri-las todas? A gente pode entregar algumas? Eu gosto de pensar que, na verdade, a gente escreve as 5 técnicas em cima de um exemplo, a menina que quer ganhar o celular dos pais e não consegue ganhar. Então, a partir disso, a gente vai desenvolvendo as técnicas e uma delas é torne-se mestre da frustração. Porque nem tudo na vida a gente vai ter na hora que quer, do jeito que quer. E se você não aprender a lidar com frustração, começa que o cérebro não desenvolve da forma que ele deveria desenvolver. E a maturidade passa por isso. Mas espera aí. Não desenvolve ou é jeito de falar? Se não bate de cara com a frustração, o cérebro não desenrola o esquema? Olha, nós temos todo um sistema límbico, que é o que está diretamente relacionado com as nossas emoções, lá no miolinho do cérebro, e lá estão amígdala, hipocampo, tudo que tem muito a ver com emoção, muito a ver. Só que toda essa estrutura, ela precisa aprender a se comportar para que em uma situação você não deixe que a sua emoção tome conta. Por exemplo, uma criança, ela ainda não tem o hipotálamo dela desenvolvido como o nosso adulto. Então, por exemplo, a minha filhinha estava com fome, ela chega assim, eu quero comer e quero agora. E dependendo da criança e da idade, ela vai bater os pés e ela vai querer comida. Um bebê não chora todas as vezes que ele quer comida? Porque ele ainda não consegue submeter as emoções dele a uma situação maior. E aí ele precisa se controlar. Quando você vai crescendo e você não aprende a lidar com frustração, você de fato não passa pelo amadurecimento que o cérebro precisa passar. E aí essas estruturas do sistema límbico ficam empurrando a razão. E não é que razão é mais importante do que emoção, mas precisa haver um equilíbrio entre esses dois não polos, porque todo mundo trabalha junto, mas a emoção não pode ficar sobressaindo aquela tomada de decisão que eu preciso fazer, apesar de não estar tão confortável naquela situação. A frustração é necessária. E se você não se tornar mestre da frustração, você não dá conta da própria vida. E às vezes uma situação que ela é tão pequena e que você tiraria de letra, não comprou uma roupa nova para ir a um evento, se torna um motivo para passar dias e dias sofrendo. E se não aprender isso, como é que vai lá se na relacionar? infância, não se relaciona. E é por isso que entre muitos relacionamentos que são doentios. Porque ou o seu desejo ou o desejo do outro impera. E o desejo não pode imperar. A minha emoção, aquilo que eu quero para hoje e agora, não pode ser o centro da minha vida e nem dos meus relacionamentos. Eu quero ter um emprego que ganhe $500 mil por mês. Só que eu quero isso para ontem. E eu não aceito que eu preciso passar por um processo, tanto de formação quanto de oportunidades, de crescimento profissional. Você acaba levando para todos os ângulos da sua vida. Então você precisa passar por um amadurecimento neurológico. E você não passa por esse amadurecimento se não insistirem com você para lidar com frustração. E aí nós vamos ver quantas pessoas não aceitam, por exemplo, o fim de um relacionamento. Não aceito. E se não ficar comigo, eu vou matar você. Eu não aceito. Tem a ver com essa imaturidade e essa doença de ser um eterno menino, uma eterna menina e não aceitar o que o outro disse não. E é posse, né? Posse. O outro é seu, né? O outro é meu e não abro mão disso. Mas quando eu consigo, e por mais seja difícil um término, né? Porque não é simples. Não. Eu me vejo como mãe de adolescente, né? Não é simples quando eles terminam um relacionamento, né? Ficam realmente, acho que o mundo vai acabar. Adultos também, adultos, claro. né? Mas assim, ao passar por esses caminhos, você percebe que você consegue sobreviver, você sobrevive sim a isso. Então, este é o processo que precisa ser feito, né? Eu não enxergar o outro como posse, e não Mas eu insisto com a ideia de que isso se aprende, começa a se aprender na infância. Claro. Quando a minha filha quer o brinquedo de um amigo, e eu sei que aquela criança não quer emprestar para ela, minha filha precisa saber lidar com isso. Porque é dele, naquele momento ele não quer emprestar,
E ela precisa saber viver com isso, conviver com essa situação. Mas nós estamos vivendo uma situação assim, não deixa ela brincar só um pouquinho. Daqui a pouco ela te devolve. Então você fica o tempo todo dando jeitos para que esta emoção não seja ferida. Fica poupando. Exatamente. De se frustrar. E a gente não pode se iludir. Não é alguém simplesmente vai fazer o outro sofrer. Ele também vai sofrer. Porque na medida que ele não sabe lidar com a frustração própria, ele também não sabe lidar com a do outro. Então alguém pode chegar para mim, pensando em alguém que é dependente afetivamente do outro, e dizer assim, se você sair da minha vida, eu me mato. E aí eu assumo a dor do outro, assumo a frustração do outro, porque eu sei quão ruim é ser frustrado. Entendem a ideia? Então, nossa, como para mim foi muito sofrido terminar o antigo relacionamento, eu não quero que ele sofra assim, como eu sofri. E aí você vai entrando assim num emaranhado que você não sabe mais quem faz sofrer, quem sofre, e no final das contas todo mundo sai no prejuízo. Vocês começaram esse capítulo 14 do livro O Designer da Decisão, que tem como objetivo colocar a informação na sua mão. E aí, adolescente, jovem, às vezes não dando atenção mais à voz dos pais, desconfiando das vozes que antes os guiavam. E aí, será que é? Aí vem a doutora Rosana, vem a doutora Rosângela, e elas se ocupam de selecionar esses temas e esse conteúdo e colocar à sua mão. E aí você vai decidir, você vai ler, não há nenhuma imposição, não há nenhum caminho de assim, olha, se não fizer vai para o inferno. Então não entra no caminho da religiosidade, nem da obrigatoriedade, mas assim, olha, toma essa informação para você. Então você vai, por exemplo, descobrir que não dormir pode comprometer a tua vida e os teus relacionamentos. Se você vai querer dormir, não sei. Você vai descobrir que comer demasiadamente, perder o controle sobre o seu apetite, estar com sobrepeso, não é uma questão de ser bonito, magro, alto, legal, não, é uma questão de cuidado com você, com sua vida, seus relacionamentos, sabe, tudo interligado, você vai escolher, entre outras coisas, que fala sobre sexo, sobre aprendizado, e aí um desses capítulos, é o capítulo 14, fala da codependência afetiva. E vocês escolheram começá-lo dizendo assim, o amor, citando o texto bíblico de 1 Coríntios capítulo 13, tudo sofre, tudo crê, tudo suporta. E quando nós lemos ou ouvimos esse texto bíblico, o amor tudo crê, tudo suporta, tudo sofre. Para uma pessoa que não tem as ferramentas para lidar com os relacionamentos, com a vida, ela lê um texto dele e diz assim, não, então é isso, eu amo muito, sofro, eu amo muito, eu creio, eu amo muito, eu suporto. Suporta violência, suporta sofrimentos, abusos, e aí vocês desenvolvem em cima disso. Podem nos ajudar a entender? Escutei uma fala, uma vez, uma mulher disse para mim o seguinte, Deus havia dito, né, Jesus havia dito que se alguém te der um tapa, que você vire o rosto. E ela falou assim, é isso que eu faço com meu marido em casa. Então, assim, quando ele me bate, eu me submeto e deixo que ele me bata porque é isso que se espera de mim. Nós vivemos e nós viemos de uma cultura machista nesse sentido de dominação mesmo, onde a vontade do outro prevalece. Nós aprendemos a não dizer não. E eu acho interessante que tem um livro, são 3 livros que falam quando dizer sim, quando dizer não, é ótimo mesmo para nós desenvolvermos isso. Mas quando eu vejo que eu estou em uma situação como essa, eu digo, bom, eu tenho uma cultura que diz que eu preciso suportar mesmo, né? Eu preciso aguentar o que for, porque eu estou casado ou estou namorando, né? E daqui a pouco, sabe o que esse namorado faz, ou essa namorada? Vem, traz flores, fala que, desculpa, eu estava nervoso naquele momento. Aí a gente fala assim, não, eu tenho que aguentar isso mesmo, porque é assim, eu não vou achar ninguém. Então, nós viemos de uma cultura que permite, que legitima isso, a violência, né? Quer seja a violência simbólica, a física, a psicológica, e a gente se submete, porque isso é legítimo. As pessoas falam que isso está certo, não, mas ele está assim, estou falando dos pais, né? Olha, filha, o seu pai fez isso porque ele chegou em casa bêbado, mas você sabe que ele não é desse jeito, ele brigou, ele arrebentou tudo, mas ele é um homem bom.
Eu sei que para mim o que é bom é aquele que pode explodir, pode me bater, mas no fundo ele é carinhoso. No fundo ele me aceita também do jeito que eu sou. E aí nós nos comprometemos com um relacionamento que destrói mesmo. E quer seja na adolescência, né, na fase adulta, nós nos submetemos, um dos motivos, né, nós submetemos. E é tão interessante que quando a gente fala o amor tudo crê, tudo suporta, tudo espera, nós estamos falando de um relacionamento construído. Então, quando esse amor tudo suporta, o outro suporta junto comigo. Nós estamos passando por uma crise financeira, mas isso não faz eu pegar as minhas coisinhas e voltar para a casa do meu pai. O tudo crê é que o futuro pode ser melhor do que hoje, mas não é uma carga sobre uma pessoa. Não é sempre um saindo na vantagem e o outro na desvantagem, porque no amor é equilíbrio. Agora, qualquer relacionamento onde eu estou o tempo todo me doando e o outro o tempo todo tirando, isso está longe do amor. Isso está muito longe do plano inicial. O amor, quando eu faço um sacrifício em nome do amor, quando eu mudo para os Estados Unidos, meu marido fez um sacrifício para ir comigo. Isso é um sacrifício. Mas para ele não foi imposto, entende? Para ele não é imposto. Para o outro também haverá um ganhar no final de tudo isso. Ele creu junto com você, ele suportou junto com você, você e vai ser junto para os com dois. ele. E vai ser para os Nós não dois. estamos falando de violência. Exatamente. Nós estamos falando de relacionamento. Agora, quando parte para a violência, essa dependência que eu tenho do outro, emocional, né? Essa questão do Isso aqui é completamente diferente. É o oposto. Mas é aí oposto. o que pega o texto distorcido vai dizer, tá vendo, eu apanho, porque a Bíblia diz que quem ama tudo suporta. Então eu suporto apanhar, porque eu amo. E é tão interessante isso, porque no amor não há ameaça. A gente não encontra isso em nenhum momento. No amor não há ameaça, no amor não há medo. Do contrário, o amor lança fora todo medo. Todo medo. Então já não combina com a definição bíblica mesmo de amor. O amor lança fora todo medo. E num relacionamento doentio, o que está ali de pano de fundo é o medo. Claro que no começo existe um discurso, na maioria das vezes assim, porque sem você eu não vivo, porque eu fiz aquilo pelo excesso de amor que eu tenho por você, só de pensar que você ia embora, eu me desesperei. No amor não existe medo da parte de ninguém. Nem de quem é o dependente e nem de quem vai lá e ameaça. Não existe isso. Quando existe um desequilíbrio na relação, seja porque a pessoa é violenta ou porque ela é uma narcisista, não importa de onde venha. Se este relacionamento está trazendo prejuízo, e é um prejuízo crônico, né? Foi hoje, foi ontem, amanhã novamente, a gente já não está dizendo mais sobre amor. E os jovens se submetem, não é, a relacionamentos abusivos também. Porque nessa hora que nós estamos falando aqui desse tipo de relacionamento, aí, por estarmos tão em volta, lidando com relacionamentos nesse momento doentios, violentos, agressivos, etc., etc., aí a gente pensa num universo mais adulto, dos casados, mas os jovens também passam por abusos nos seus relacionamentos enquanto namorados, ficantes que são agressivos ou não. Ah, como? É muito. Tem um abuso muito grande nisso. Até sexual. Tem mesmo, tem um abuso sexual assim incrível. Mas o que precisa entender, né, esses adolescentes, é que eles precisam sim conversar com alguém. É isso que a gente fala muito sobre a questão do diálogo, porque eu preciso sim me abrir. Tem um livro, As Virtudes do Medo, eu li quando eu fazia graduação ainda. Mas sabe quando você sente que alguma coisa não está bem? Não sei se você já sentiu isso, assim? Um desconforto, um desconforto, né? Você não sabe ainda o que é, né? Mas é o momento de você parar para pensar sobre isso. Eu acho que a gente tem que parar para pensar nos nossos relacionamentos. Eu acho que os pais têm que chegar e falar, nossa, seu namorado, sua namorada bacana, vamos conversar, quero conhecer, isso faz parte. Eu preciso, nossa, mas seu namorado fez isso, seu namorado... Não nesse sentido para o adolescente, mas eu preciso saber quem ele é, eu preciso saber se teve alterações do comportamento do meu filho, da minha filha, não quer mais ter amigos, não quer mais estudar, o outro oprime. Então, eu preciso disso para poder ali me cercar. Não é uma fase que eu tenha que largar, né, porque já sabe escolher o que quer para a vida. Mas eu preciso. Então, isso também é função dos cuidadores, dos responsáveis ali, dos pais.
Como é que o indivíduo que está numa relação doentia, mesmo sendo um adolescente, mas enfim, qualquer pessoa, como é que consegue identificar que está numa relação abusiva? Como é que ela consegue? Porque imagina, há uma mistura de sentimentos e emoções muito intensas. Se falamos dos mais jovens, ainda mais. Quais são os sinais? Porque parece que pode ficar confuso, porque gosta muito, quer muito ficar junto, o outro volta, traz flor, o outro diz que ama. Eu queria que vocês tratassem melhor disso. Nós vamos fazer mais uma pausa e já voltamos, pedindo assim para pontuar. Como é que identifica? Como é que percebe? Claro que vocês já estavam dizendo disso. Parar, pensar, ver o que não está fazendo bem. Mas você sabe que às vezes é melhor ser bem ao ponto para que a gente aproveite a oportunidade que temos de falar com você. Deixa eu te lembrar de uma ferramenta que temos, além do livro Designer da Decisão, especialmente para adolescentes e jovens, escrito pela Rosângela Moraes e a doutora Rosana Alves e o pastor Sam Neves. Você pode encontrá-lo no site doutorarosana.com ou nas redes sociais, né? doutorarosana.com, porém é o site mais específico onde você pode encontrar esse material. Deixa eu te lembrar de um presente nosso também que tem como fim ajudar você a pensar sobre como lidar com os desafios de ser família, de estar em família. Às vezes nós queremos dar jeito no marido, o marido quer dar jeito na esposa, queremos dar jeito nos filhos e queremos fazer mudanças na vida das pessoas, porque se elas mudarem, tudo ficará bem. É verdade que se as pessoas à nossa volta mudassem no modelo em que nós criamos a expectativa para que elas mudem, ficaria bem legal. Mas não acontece, não é mágica. Cada um tem a sua capacidade de tomar decisões. Agora, você pode decidir por você mesmo. E às vezes está te faltando uma direção. Então, queremos mandar para você esse curso chamado Entre Família. Ele tem um conteúdo muito especial, elaborado com muito carinho para você estudar. Veja que tem bastante conteúdo, não é revista de figurinha não. Opa, minhas anotações aqui. Tem bastante conteúdo, pode ver? Muitas perguntas, muitos questionários para você estudar, investigando, respondendo, fazendo autorreflexão. Inclusive, ao final deste curso, nós inclusive queremos dar a você um certificado. Você manda para a gente os questionários respondidos, nós saberemos o quanto você se dedicou, o quanto você tem interesse, nós vamos mandar para você um brinde da gravadora Novo Tempo, junto com um certificado assinado pelo diretor da Escola Bíblica, o nosso ambiente aqui próprio para atender as dúvidas, as questões bíblicas, enfim, e também a quem estuda e se interessa por cuidar melhor da família. Entre em contato com a gente, o telefone aparece aí no seu vídeo, as formas de falar com a gente aparecem aí no vídeo, na sua tela, e assim a gente faz uma corrente do bem, todo mundo se ajudando e vivendo melhor em família. Nós vamos para o nosso rápido intervalo, já estamos de volta, até já.